Olá pessoal, o motivo de nós estarmos aqui hoje é para falar um pouquinho sobre liderança. Se você é líder de uma grande corporação, de um hotel, de um restaurante ou de um comércio, você deve estar sempre preocupado com a questão da motivação, né? Mas o que é a motivação? O que leva um colaborador a fazer aquilo que exatamente busca que ele faça, né? Que a entrega dele seja uma entrega importante e dentro dos pré-requisitos organizacionais. O que leva o colaborador a fazer o que tem que ser feito nada mais é do que o comprometimento dele. E é para isso que a motivação serve, né? Para que ele esteja empenhado a fazer algo pela organização. Motivação já nos remete a um motivo para a ação. E para que a gente consiga motivar o nosso colaborador, é muito importante que a gente siga uma metodologia que venha atender às necessidades desse colaborador. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa metodologia então. Uma questão muito importante para a gente entender, quanto líder, é que todo ser humano ele busca algumas necessidades que precisam ser atendidas para que ele se comprometa com aquilo que ele vai fazer, né? E uma delas é a necessidade de segurança, certo? Na necessidade de segurança, nós que somos líderes temos 5 aspectos fundamentais que precisam ser atendidos para que a gente realmente consiga motivar o nosso colaborador. A primeira delas é nós atendermos para o colaborador a questão de métodos, certo? Então, o colaborador ele tem que estar na organização compreendendo, entendendo tudo aquilo que ele tem que fazer e como ele tem que fazer na organização. Então, um dos aspectos fundamentais do processo de liderança é você treinar adequadamente esse colaborador. Fazer com que ele repita esse processo juntamente com você, fazer o corpo a corpo com esse colaborador para ver como é que está sendo a entrega dele e dar o feedback que é necessário para a melhoria constante dele. Um outro aspecto que é de fundamental importância é a meta, né? Então o colaborador, quando ele não sabe qual é a meta dele, é como se ele estivesse cego dentro da organização, ou seja, ele não sabe para onde está indo, não sabe quais são os objetivos da empresa, não sabe onde ele pode chegar, né? Onde ele deve chegar. Então é muito importante que a gente clarifique ao máximo a meta desse colaborador. Quando nós falamos de meta, nós não estamos falando única e exclusivamente da questão numérica, né? Ou seja, da quantidade que ele tem que entregar. Mas sim a gente está unindo qualidade e quantidade, certo? Então, não adianta de nada um colaborador, por exemplo, entregar 100 peças de uma linha de produção e essas 100 peças estiverem com problema de qualidade. Então, a meta, ela envolve a qualidade, a quantidade e o custo. Se eu estiver entregando o meu produto dentro da quantidade e na qualidade que é esperado, mas essa qualidade e essa quantidade tiver um custo além do previsto, eu não estou sendo produtivo. Tem que deixar claro para o colaborador que a meta envolve qualidade, quantidade e custo previsto. Fora isso, se ele não entregar isso, ele não está sendo produtivo. E isso tem que ficar claro para o colaborador. Porque às vezes o colaborador entende que ele entregou 100 peças, mas ele não consegue entender que essas 100 peças tiveram que ter retrabalho, que essas 100 peças não puderam ser vendidas no custo previsto, enfim, todas as questões que envolvem os custos de uma organização. Uma outra questão que precisamos atender para atender a necessidade de segurança de todo colaborador é a competência. Ou seja, ele tem que ter competência para executar o trabalho dele, seja ele qual for. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter clareza das competências do cargo dele, ou seja, o que é necessário que um colaborador tenha, qual é o perfil necessário desse colaborador para que ele consiga executar o trabalho. Se ele não tiver essa competência, né, que é a matriz do cargo, ou seja, a matriz do cargo exige isso e o colaborador ainda não tem essa competência e eu enxergo isso, eu consigo verificar isso no processo seletivo, mas por algum outro motivo eu opto por contratar esse colaborador, eu tenho que prepará-lo para que ele consiga, então, executar a tarefa dele, ou seja, eu tenho que desenvolver a competência dele. Nesse desenvolvimento de competência, nós temos 3 aspectos que são relevantes para considerar um colaborador competente. Ou seja, ele tem que ter conhecimento do processo, isso eu adquiro através do treinamento. Ele terá que ter habilidade do processo, então se eu treinei, eu vou ter que deixá-lo fazer e acompanhar para que ele desenvolva essa habilidade.
e ele tem que ter atitude para o processo, ou seja, ele tem que querer fazer. Nas duas primeiras, né, no chá, né, da competência, nas duas primeiras, o conhecimento e a habilidade, eles são muito voltados para a questão técnica. E a atitude está voltada diretamente com a questão comportamental desse colaborador. Então, além de eu avaliar a questão técnica, eu, enquanto líder, tenho que ter competência para avaliar e intervir, né, por intermédio de feedback, na questão comportamental desse colaborador também. Então, um outro aspecto para atender a necessidade do colaborador de segurança, eu tenho que oferecer para ele condições de trabalho. Então, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente adequado, um ambiente onde as pessoas se relacionam bem, mas, sem dúvida nenhuma, é fundamental que ele tenha condições técnicas para o trabalho dele, né? Ou seja, ele tem que ter um computador adequado, ele tem que ter os materiais que favoreçam a entrega dele, ele tem que ter tempo adequado para fazer as tarefas dele. A carga de trabalho também é um aspecto fundamental, por quê? Porque normalmente é muito comum, melhor dizendo, nas organizações, a gente entregar para o colaborador que melhor se sai nas atividades uma quantidade de trabalho maior. Porém, quando existe uma defasagem de competências entre a equipe, esse colaborador ele fica com uma carga de trabalho muitas vezes excessiva. E daqui a um pouquinho a gente começa a falar, ele era tão bom, agora ele já não é mais o colaborador que era anteriormente. Mas nós não nos damos conta de que aquilo que nós estamos entregando para ele é superior à sua capacidade de entrega no tempo que foi solicitado. Então a carga de trabalho também promove segurança para o colaborador, no sentido de que ele se sente confortável no ritmo de trabalho que ele está desenvolvendo e também seguro de que o tempo que lhe foi dado vai propiciar a ele as condições para que a entrega dele tenha qualidade, na quantidade e no tempo certo. Seguindo esses aspectos de atendimento das 5 primeiras necessidades de segurança que o colaborador tem no ambiente de trabalho, com certeza a gente já está dando condições para que o colaborador caminhe em direção ao atendimento de outras necessidades. No próximo vídeo nós vamos falar da necessidade de associação. Então, se você gostou desse vídeo, se achou que realmente ele contribuiu para o seu conhecimento enquanto líder, venha nos assistir também no próximo vídeo, assine o canal, deixe seu like e deixe também seus comentários. Obrigada e até a próxima!